noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração desta quarta-feira. Vamos orar, pedindo para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, abençoando o seu lar, abençoando a sua família e que esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua santa presença, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas, Senhor. Pela maravilha que o Senhor tem operado na vida do teu povo, Senhor, através da história e que continuará, Senhor, a mover o teu Santo Espírito entre nós, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de te adorar, de te cultuar, Senhor, mesmo que virtualmente. Meu Deus, nós te louvamos porque temos a alegria, Senhor, e a plena confiança que somos salvos em Cristo Jesus, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, perdoa os nossos pecados. Esteja, meu Deus, falando aos nossos corações através da leitura da tua palavra, através da mensagem dirigida pelo teu Santo Espírito, através das músicas entoadas, Senhor, fala-nos aos nossos corações. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 4, de 21 a 24. João capítulo 4, de 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento de estar na Tua presença, colocando diante do Teu altar, ó Pai, as crianças, todas aquelas, ó Deus, que estão nas Suas casas, que o Senhor possa abençoar, ó Pai querido, cada um nos seus afazeres, nas suas atividades da escola, mesmo em casa, ó Pai querido, abençoe todos de uma maneira especial, Pai querido.
elas possam dedicar as suas vidas ao Senhor, que elas possam ser guiadas, dirigidas pelo Senhor, ó Deus. Te louvamos pela vida de cada uma das nossas crianças que tem, ó Deus, através dos cultos online, ouvido e também, ó Deus, aprendido com a Tua palavra, Pai querido. Esteja com a família de cada um, abençoando, ó Deus, o pai, a mãe, os irmãos, ó Pai querido. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um, ó Pai. Ir de encontro com anseio, com desejo de cada coração. Te louvamos, ó Deus, pelas mais ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado pela vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, em nome santo de Jesus. Amém. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai que se encontra nas alturas dos céus, mais uma vez estamos na Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por tudo bem que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor amado, porque o Senhor tem sido bom conosco em todo momento, ó Deus. Te agradecemos pela nossa família, Senhor, pelos nossos lares, ó Pai, pela nossa saúde, ó Deus, pelo alimento, Senhor, na casa de cada um que o Senhor tem preparado, ó Deus.
Te pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor venha abençoar o teu povo, ó Deus, queira ser com cada um na face dessa terra, ó Deus, que o Senhor venha tocar no coração de um, Senhor, para que ouça, Senhor amado, a tua palavra, Senhor, que seja obediente, Senhor, aos teus conselhos, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor amado, cada lar, Senhor, venha suprir todas as necessidades, Senhor amado. Queira abençoar, ó Deus, os jovens, adolescentes, as crianças da igreja, Pai, que eles venham ficar fortalecidos na tua presença, ó Deus. Abençoa, Senhor, todo o ministério da tua obra, Pai. Queira abençoar os pastores, ó Deus. Queira abençoar todas as pessoas que estão à frente da tua obra, ó Pai, para que eles possam continuar realizando o seu trabalho, ó Deus. Abençoa a nossa igreja especial, ó Deus, que nós sempre possamos estar em comunhão, ó Deus, reunidos, Senhor amado, mesmo diante de toda essa dificuldade, Senhor, que nós nunca venhamos, Senhor amado, ficar fracos na tua presença, ó Pai. Tudo que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. Amém. Estou seguro, pois me ampara a mão divina e a luz do alto o meu caminho ilumina. A minha vida é uma alegre canção. Estou seguro e tenho paz no coração, no coração. Estou seguro, pois me ampara a mão divina e a luz do alto o meu caminho ilumina. E a minha vida é uma alegre canção. Estou seguro e tenho paz no coração, no coração. Estou seguro, estou seguro. Boa noite, mais uma vez, com alegria no coração, com grande satisfação, estamos com vocês para meditar na palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, é a palavra eterna do nosso Deus, que nós necessitamos conhecê-la, necessitamos vivê-la viver essa palavra no nosso dia a dia. E então nós vamos meditar nessa noite num versículo, inicialmente, Romanos capítulo 3, versículo 23. E o texto nos fala, o versículo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus, ou estão desvinculados, separados da glória de Deus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que, não só por causa da pandemia, mas também pela maneira de ser, de viver, de agir, de se comportar a raça humana, porque os homens estão realmente, cada ano que passa, como diz o apóstolo Paulo, os ímpios vão de mal a pior. A raça humana está numa decadência muito grande, porque querem viver separado de Deus. E isto constitui então um pecado no mundo, e os homens começam a se degradar
humanamente falando, e a raça humana está passando por momentos muito difíceis na sua existência. Isso a Bíblia chama então de pecado, que o homem pecou e separou-se de Deus, e esse homem separado de Deus, ele não tem direção, ele realmente está fazendo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, aos princípios de Deus, transgredindo os princípios de Deus, porque não estão alinhados com Deus. Por isso nós vamos falar nessa noite sobre as consequências do pecado na vida do ser humano. O pecado sempre vai ser pecado. Do ponto de vista de Deus, o pecado nunca deixará de ser pecado, porque Deus, então, na sua palavra, que é uma palavra eterna, falou sobre isto, né, que o homem está sempre no pecado, desviando da sua vontade. Então nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Em primeiro lugar, nós devemos dizer que o pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para o homem. Ele deveria viver para Deus e com Deus. Esse era o alvo de Deus, o propósito de Deus para o homem. Mas Deus colocou então o homem no jardim e disse para ele, cuida dele e cultiva esse jardim. Então era o alvo de Deus para o homem, ele viver naquela vida ali, naquele jardim, construído por Deus, a coisa totalmente bem feita, maravilhosa para o homem. Era o alvo de Deus, porque ele queria que este homem então fosse alguém feliz para a vida inteira ou para numa eternidade aqui nesse mundo. Mas o homem então, ele errou esse alvo de Deus. E nós vimos então Paulo escrevendo aos Romanos 3,10, ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, nem quem busque a Deus. Então não há nenhum justo sequer no mundo. O homem errou o alvo de Deus. Por errar esse alvo de Deus que Deus estabeleceu, você deve ir nessa direção e alcançar esse alvo. Então ele não busca mais a Deus, ele está perdido. Ele seguiu um caminho e é um caminho contrário à direção de Deus, e ele então está perdido na sua jornada aqui nesse mundo. E ele errou então esse alvo estabelecido por Deus para a sua vida. Ele está errando, as pessoas nascem, crescem e não buscam a Deus, porque o alvo deles não é a vontade de Deus, o propósito de Deus nas suas vidas. A vontade deles, então, o alvo deles é uma satisfação pessoal, uma satisfação própria. E por isso eles erraram o alvo. O homem erra o alvo que Deus estabeleceu para ele. Em segundo lugar, o pecado é ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Nós vivemos numa sociedade sem limite. Hoje as pessoas não têm mais limite. Tudo aquilo que era, por exemplo, algo respeitado há 50 anos atrás, quando eu vivi essa época,
Então hoje as pessoas fazem sem nenhum constrangimento, sem nenhum preconceito, e elas então estão realmente ultrapassando todos os limites da verdade de Deus estabelecida para esse mundo. Nós lemos isso lá em Gênesis 2, 16 e 17, e o Senhor Deus abençoou o homem, né? Ordenou ao homem, então, o Senhor Deus, que comesse livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o limite que Deus estabeleceu para o homem. Mas ele ultrapassou esse limite, desobedecendo a Deus. Hoje a nossa sociedade, essa nossa geração, essa geração na qual nós vivemos, é uma geração que realmente está ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Esta geração realmente não respeita nenhum limite e tudo vai sendo ultrapassado. Aquilo que realmente era pecado, eles dizem, não, isso não é mais pecado, nós evoluímos. Então os limites estão sendo ultrapassados pelo homem, porque isto é pecado diante do nosso Deus. Em terceiro lugar, o pecado é tudo aquilo que obscurece a visão do homem de Deus, a visão de Deus do homem, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo escreve isso em Romanos 3, 17 e 18, quer dizer, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então eles acham que temer a Deus é uma inutilidade. Não há necessidade de temer a Deus, porque o pecado tapou a visão da nossa geração, e eles não podem ver a necessidade de adorar a Deus, de servir a Deus. Eles acham que é uma inutilidade, então, perder tempo com Deus, por causa do pecado que cegou os seus olhos. Adão sabia das grandes coisas que Deus fez, da criação, da mulher que tinha criado, né, para ele. Deus tinha feito e entregado a Adão, e ele então agora desobedece a Deus. Ele desconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus, e a sua visão então é tapada com relação à grandeza, à santidade de Deus. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo fala que o Deus desta era, desse tempo que nós vivemos, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o próprio diabo, que age nas pessoas, como diz Paulo em Efésios 2, que atua nos filhos da desobediência, que comanda a vida das pessoas sem Deus, ele então coloca venda espiritual nos seres humanos para que eles não enxerguem o Evangelho, a luz do Evangelho, não enxergam a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Em quarto lugar, o pecado é tudo aquilo que diminui a fome e a sede espiritual do ser humano. Jesus, falando sobre isto, ele disse que
Ele é a água da vida, é o pão da vida. E então as pessoas precisam ter sede de Deus, fome de Deus, necessidade de Deus. E essa necessidade, então, por causa do pecado, o homem não sente mais sede e fome de Deus para buscá-lo, para segui-lo, para realmente colocar as suas vidas à disposição de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos 3,11, ele diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então as pessoas não têm mais vontade de Deus, sede e fome de Deus, porque o pecado então tirou deles esta sede, esta fome de Deus. Certo pastor foi pastorear uma determinada igreja e ele chegou ali naquela igreja e então começou a pregar e falar sobre o pecado. Os líderes daquela igreja chamaram aquele pastor e disse para ele: olha, você não pode pregar assim abertamente sobre o pecado, porque senão os nossos jovens vão pecar com mais facilidade. O pastor disse: olha, então, se eu pegar um vidro de veneno, vou ilustrar para vocês, e colocar nele um outro rótulo de algo não prejudicial, aquele veneno não se torna mais ameaçador do que antes que tinha o rótulo certo. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de falar sobre o pecado, a igreja deixa de pregar sobre o pecado e coloca um rótulo diferente. Então ele vai se tornar mais perigoso, mais destruidor do que se falar abertamente, se condenar o pecado, porque é isso que Deus faz. Para Deus o pecado continua sendo pecado. Em Tiago 1, 14 e 15 nós lemos: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Há dentro do homem, então, a parte carnal que realmente leva o homem ao pecado. Por isso ele tem que ser avisado. Por isso o pecado tem que ser denunciado às pessoas, para que elas possam lutar contra elas mesmas, contra a vontade que ela tem de pecar. Em quinto lugar, o pecado é tudo aquilo que contribui para o domínio da carne sobre o nosso espírito. Então nós temos um espírito novo que nos foi dado por Cristo, salvo, purificado pelo sangue de Cristo, mas temos uma carne pecadora e ela está sempre se opondo à vida espiritual, à vida do Espírito, às obras do Espírito em nossa vida. E por isso que Paulo fala em Gálatas 5,16: por isso digo, vivamos pelo Espírito e de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Vamos viver em espírito, então, para que a carne não nos comande, nos dirige. E é por isso que nós, então, precisamos evitar o pecado, porque se nós vivermos no pecado, a carne vai dominar e as coisas do Espírito vão ser derrotadas, vencidas em nossa vida. Por isso, o pecado pode, então, diminuir, levar a carne a dominar sobre o nosso espírito. Por isso, devemos combater o pecado. Em sexto lugar, o pecado é como um fogo na vida do ser humano, porque muitas vezes ele é atrativo, né? O pecado é atrativo,
num lugar escuro, sempre as pessoas procuram onde tem uma luz. E o fogo, então, muitas vezes é atrativo. Romanos 12:2, nós lemos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nunca podemos nos amoldar ao pecado, porque ele é como fogo, ele destrói a nossa vida, destrói a vida das pessoas. Quantas pessoas têm as suas vidas destruídas por causa do pecado? Hebreus 12:1 nós lemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então, isto é uma verdade: o pecado nos rodeia de perto, tentando nos apanhar e nos destruir. É atrativo, por isso está sempre perto de nós, tentando nos desviar da vontade, da presença do nosso Deus. Em sétimo lugar, o pecado é como fogo e é contagiante e espalha. É uma coisa que nós podemos presenciar nesses dias, né? Não só aqui no nosso país, mas em outros países. Fogo causando destruição, espalhando e levando então à destruição. O pecado é dessa forma, alastrou no mundo inteiro e causa destruição de vida, de família, de pessoas e de sociedade, de união, de casamento. Tudo isto o pecado causa na vida das pessoas. Romanos 3:12 nós lemos: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então as pessoas, o pecado espalhou e atingiu a raça humana, e por isso que nós vemos tanta destruição nesse mundo. Em oitavo lugar, o pecado é como fogo, porque destrói a vida dos homens, aprisiona então os homens, né? Nós lemos isso lá em Provérbios 5:22, as maldades do ímpio o retém, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Isso é uma verdade, ele aprisiona então a vida das pessoas, destrói a vida das pessoas. Tiago 4:1 ele diz: destrói os relacionamentos das pessoas, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então o pecado causa divisão entre as pessoas, entre amigos, entre irmãos, entre marido e mulher. O pecado causa isto, e causa também, atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Por isso lemos Isaías 59:2, mas as iniquidades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, o rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá. O mundo está caminhando para essa destruição, nesta destruição, neste sofrimento, porque o homem não quer servir a Deus, serve ao pecado, e Deus então desvia o seu rosto, a sua atenção dos homens, por isso que está havendo esse sofrimento. Em nono lugar, o pecado é como fogo, porque pode ser apagado. Graças a Deus, nós lemos isso em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, voltem para Deus,
para que os seus pecados sejam apagados por Jesus Cristo. Ele morreu para apagar os nossos pecados, porque o pecado é que levou Jesus Cristo a morrer na cruz em nosso lugar. Pecado que levou o Senhor Jesus a então sofrer o nosso sofrimento ali na cruz do Calvário. Foi o pecado nosso que levou o Senhor Jesus Cristo a então sofrer as consequências da ira de Deus contra o pecado ali na vida de Jesus na cruz do Calvário. E foi por causa do nosso pecado que ele então morreu como um malfeitor ali na cruz do pecado. Então o pecado, terminando, ele separa o homem de Deus. O pecado escraviza o homem. O pecado condena o homem eternamente. E o pecado mata o homem, não só fisicamente, mas espiritualmente. Morte é separação. E a morte espiritual é a separação eterna que o pecado, então, concede ao homem por viver nele, por não buscar a Cristo, por não aceitar Cristo, por não receber Jesus Cristo. Ele, então, morre a morte espiritual. Além da morte física, morre a morte espiritual, que é a separação eterna de Cristo na cruz do Calvário. Então o pecado ainda é pecado e será sempre pecado enquanto esse mundo existir. Ele vai causar condenação eterna, ele vai causar morte física, ele vai causar morte espiritual. Ele vai separar o homem de Deus e ele vai causar divisão entre os homens, entre os seres humanos. Ele vai causar destruição entre a raça humana. Por isso, precisamos de Cristo. Por isso que Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse mundo está perdido. Precisa de Cristo, porque o pecado está destruindo a nossa geração. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, agradecendo a participação de cada irmão, de cada irmã, de cada internauta. Continue acompanhando os nossos cultos, as nossas programações, nossos devocionais. Pedimos que compartilhem para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida daqueles que não são da nossa igreja e têm participado. Para a gente é uma alegria muito grande. Então nós encerramos aqui falando que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando o seu lar e que no domingo pela manhã, como igreja em culto, nós possamos estar novamente aqui às 10 horas da manhã ou 9h45. Esses horários estão flexíveis, mas todos os dias devocionais 6 horas da manhã ou 8 horas da noite. No domingo às 19 horas, nosso culto presencial, e ele também é transmitido pelo Facebook. Que Deus abençoe a cada um. Uma ótima noite para cada um dos irmãos.